Olá, gigantes do mercado. Esse aqui é o Deu Negócio Podcast, o lugar onde as pessoas se encontram e os negócios acontecem. O meu nome é Silvio Pinto, eu sou um profissional na área comercial, há 30 anos de mercado, no mercado do B2B. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal e de muita importância para as mulheres. Nós vamos falar hoje sobre o tema Mulheres no Comando. Eu acredito que esse episódio é muito interessante para vocês, mulheres, que querem empreender e ter coragem de seguir em frente sobre um novo negócio. Agora vamos falar sobre a nossa convidada, Lilian Martins Chaves, casada com Francisco Chaves, empresária, hoje dona de 2 empresas de materiais elétricos, voluntária, professora, formada e pós-graduada em gestão comercial e no mercado de empreendedorismo há mais de 30 anos. Lilian, bem-vinda. Obrigada, Silvio. Gratidão. Muito obrigado. Eu fico muito agradecida. A sua pessoa é tão grande que eu me sinto pequenininha para te dar bom dia. Ai, Lilian. Olha, eu teria um dia para te dar esse bom dia aí. Muito obrigado. Só em agradecimento por estar aqui, por estar com vocês, por trazer a nossa energia. A gente trabalha com energia, né? Sim, muito, né? Literalmente com energia. A energia está dentro da gente, a energia que a gente leva para o mundo afora. Então, eu sou muito agradecida. O que eu puder colaborar, eu estou aqui para aprender contigo nessas horas que passamos juntos. E levar para a vida algo bom aí para o ser humano que está nos assistindo. Muito obrigada. Ai, Lilian. Olha, o meu prazer é muito grande por te conhecer, né? E entender a força da mulher, né, no mercado, e principalmente num mercado machista, que é o material elétrico. É bem. O homem, na verdade, ele tem ainda uma cultura de que a mulher, tecnicamente, ela não é preparada. Okay. Tecnicamente, ela tem aquela dificuldade porque ela é técnica na parte de coordenação motora e a psicologia dela a faz ela ser sensível. Sim. E são 2 coisas muito difíceis de convergir, a sensibilidade e a técnica. Mas quando a gente consegue demonstrar e a gente consegue aprender também com o homem, porque o homem, muitas vezes, quando ele coloca um empecilho, a gente toma como aprendizado. O empecilho dele, para nós, é amadurecimento, de entender o porquê parou ali e como a gente pode progredir. Então, eu sou da posição de que não existe limite. Aquela pedrinha a gente toma como aprendizado e segue. E a gente vai aprendendo cada dia mais. É com o homem, é com outro ser. Até os animais estão para nos ensinar tudo. O que está circulando no universo, que é matéria, ocupa lugar no espaço, está para nos ensinar. A gente vem na passagem para aprender e resgatando tudo, a gente faz um bolo muito bom aí, a coisa fica sempre muito boa. Eu não tenho o que reclamar, não tenho vergonha de falar quando eu não sei, de pedir para aprender, de pedir para ser inserida. Até te peço hoje para aprender com você, porque eu não, perto da sua pessoa, eu não sei nada, Silvão. Eu estou aqui à deriva para aprender contigo. Que isso, Lilian. Para aprender. A força feminina, que eu admiro muito, você tem. Vamos lá, vamos tentar. Você falou sobre a área técnica, né? Você trabalhou na área técnica de iluminação, que é uma coisa muito difícil. Trabalhei. Lá em 1900, quando eu era criança pequena em Barbacena, né? Eu comecei como guardinha mirim, patrulheira mirim, devo muito isso, né, ao voluntariado. E eu trabalhei numa empresa, meu primeiro emprego era a empresa que montava placas de circuitos. Na época estava começando a informatização no Brasil, ali, aqueles Itaús da Conceição, né? Então, eu trabalhei bem ali, perto de Jabaquara. E fiquei um tempo na área técnica lá. E logo na sequência, eu tive a oportunidade de ir para uma fábrica de iluminação. E fiquei ali naquela fábrica de iluminação já no departamento comercial. Foi minha primeira oportunidade de trabalhar em vendas. Então, eu tive contato com enormes gigantes que atendiam a Itaipu, a Mercedes. A usina? Sim. Atendiam ali a montagem. Na época, o Carrefour era uma febre, né, pra gente. Hoje já não dá nem para entender o que aconteceu, mas assim, Carrefour abria um Carrefour por semana. Sim. Né? Então, São Paulo ele estava em ascensão com os grandes mercados que estavam vindo para cá, então vinha Walmart. Em que ano isso, Ana? 97, 98, 99, mais ou menos essa época, né?
E aí eu fui aprender iluminação, né, com esses gigantes aí em uma fábrica de iluminação, entrei no comercial e foi muito produtivo, porque era bem masculino mesmo, só tinha eu de menina na época ali, né, eu e a minha patroa, a minha chefe, ela era também era mulher, já do segmento também. Vinha ali daquele polo da Anchieta, a gente estava falando isso ontem, né? Nossa, é verdade, eu fui de lá. Isso, ainda era ali. Então, tinha ali uma fábrica de iluminação famosa na época, né? A Peterco. E era proveniente de lá, toda essa galera. Então, eu comecei a aprender ali, da época que eu aprendi ainda de antes do vapor mercúrio, né? Antes do vapor mercúrio. Aí depois fomos aprender o que era um reator, veio o sódio, veio o metálico, vamos aprender o tungstênio. A gente foi aprendendo, a gente ainda era da época de visitar um galpão e contar a metragem no passo. Você é dessa época? Sou. Das passadas? Ou medir com o braço, assim, quantos metros deu. Aí você colocava num rascunhozinho, mentalizava, aí você levava para alguém que na época AutoCAD era uma palavra assim, para nós, era um fantasma, mito. Era um mito, né? Então... Aí aquela pessoa ficava ali naquele cálculo. Era geralmente um engenheiro de verdade. Sim. Luminotécnica só se fazia com engenheiro de faculdade. Não tinha aplicativo, não tinha nada para você lançar dados, nada. E você guardava aquela área na sua cabeça. Sim. Então, eu ficava com aquela área geográfica na minha cabeça. O que é melhor para cá? O que pode ser? E aí a gente trazia sempre o que já tinha feito, que tinha dado certo. Sim. Né? Então, a consequência da iluminação era em cima... Aí você via todos os galpões iluminados com a mesma peça, e aí todo mundo queria a mesma coisa, aí vinha aquela especificação de um produto em uma tomada de preço, concorrência era coisa séria pra gente na época, né? Sim. Então, era coisas que aconteciam com 20, 30 dias. Você ia participar de uma tomada de preços, era toda aquela ansiedade, aquela coisa para concorrer, levar um envelope, né? Então, era muito legal, eu participava disso daí. A minha primeira foi num Senai, lá na Paulista. Eu participava dessas tomadas. E eu era muito jovem e era muito legal. Era. Tudo tinha que estar correto, datilografado. Sim, né? sim, Tudo certinho. Senão você não concorria, não voltava para trás, né? E as fábricas, elas se uniam, porque a gente emprestava desenho técnico de um para o outro, um fabricava com o modelo do outro, e tudo dava certo. A concorrência não era dessa forma como é hoje? Não era, não, de jeito nenhum. Muitos fabricantes de épocas ajudavam uns aos outros e davam sequência como algo familiar até, assim. Equipes se montavam de um para o outro, não para concorrer, mas para crescer e trazer alguma coisa que eles queriam inovar para suas famílias. Sim. Era bem bacana, né? Não Sim. tem... foi meio desmistificado, porque assim, o advento da tecnologia, ele veio com muita novidade para esse mercado, então as fábricas não tinham mais como continuar. A produção industrial de iluminação mesmo, aquele cara que dobrava chapa, que tinha dobradeira, que trazia o alumínio, que fundia em coquilho, que tinha ali o chão de fundição, isso se tornou obsoleto, né? Então, hoje o negócio já vem pronto, importado, né? Vem pronto e vem barato, né? E aí as fábricas, elas foram sofrendo essa consequência. Mas ainda tem muita gente inteligente que produz, que sabe, né, agregar a tecnologia de hoje, né, da nossa atualidade, com o conhecimento que eles têm e consegue formar grandes coisas, fazer grandes coisas. Né? E eu dou muito valor, eu levo isso para minhas lojas e aí eu contamino todo mundo com isso, de que é possível, é capaz, e a gente está nessa. Minha amiga, me diz uma coisa. Hoje você é diretora de 2 empresas de materiais elétricos. São empresas muito fortes na região de Diadema, né? O grande ABC. Me conta um pouco sobre a Elevolt e a Starvolt. Ah, sim. É um presente para mim, uma dádiva de Deus, né? São 2 lojas que foi ali com o apoio do meu marido, mediante as nossas decisões, né, de mudança de vida, porque o jogo nunca está ganho para ninguém, Justamente, a gente sempre nasceu trabalhando, nos conhecemos trabalhando. Conheci meu esposo no chão de uma fábrica de iluminação, em 1998, lá em Diadema, né? Dali, então, nunca nos perdemos de vista, não passei mais nenhum dia sem vê-lo, então, para mim, isso é muita energia, a gente queria transformar isso de uma certa forma. Porém, como eu te disse, nunca está ganho, né? O jogo não está ganho para ninguém. A gente era assalariado, tinha ali numa oportunidade de conhecimento, ele trabalhava em compras, ele foi comprador, ele foi gerente de compras dessa empresa de iluminação, 15 anos. Se morra. Bastante tempo, então, né? Então tem experiência. Ele conhecia o pessoal do mercado, os fornecedores, conhecia de elétrica através disso.
E eu conhecia só de vendas. Da área Da área comercial, sim, né? sim. De lidar com o ser humano. E aí a gente não tinha o capital, lógico, não tinha capital para fazer nada. Ah, legal isso. Não Como tinha, é que funciona não isso? tinha o capital. E aí houve um momento que eu cheguei a não fazer parte, querer desistir, porque se eu fui para a faculdade, a gente precisava fazer dinheiro, ele também tentou desistir disso, né? Foi trabalhar como vendedor em uma loja de material elétrico. Tentamos desvirtuar ali desse sonho de colocar o empreendedorismo em pauta. Porém, não deu muito certo a gente querer, né, sumir do nosso caminho, porque está dentro da gente. Então, a gente voltou com isso com força total, no sentido de que a loja que ele trabalhava de material elétrico em Diadema fechou. Ok. Né? Aí ficou uma outra loja muito grande, por sinal, que eu tenho muito respeito. Sim. Não somos concorrentes, eu tenho gratidão por eles existirem, porque são pessoas muito antigas que a gente deve respeito. Sim, então eu com respeito. você. E eu acho que tem um espaço tão grande para todo mundo que eu fico feliz cada dia que eu posso encontrá-los e vê-los bem. Então, aí a gente via uma loja grande e a oportunidade de ter uma loja pequena. Sim, sim. Qual seria a oportunidade de ter uma loja pequena? Juntar pouco que tínhamos, em termo, né, financeiro, e fazer algo pequeno. Só que esse algo pequeno, para mim, era tão grande, que assim, dentro do meu eu, assim, nunca nasceu pequeno. Porque sempre foi com uma ideia de ajudar as pessoas, de montar um comércio dentro da nossa experiência profissional, que eu pudesse empregar. Que eu pudesse dar oportunidade e que eu pudesse, tudo isso ter esse respeito voltado para fora, porque as pessoas vissem aquilo como verdade e fossem incluídas. Sim. Né? E aí a gente foi montar um comércio numa avenida em Diadema que tem 2 escolas. Sim. E aí, mediante a isso, eu comecei a fazer um movimento de força para crescer, porque vendo o aluno entrando e saindo e ter sido parte do quadro de professores daquela escola. Você foi eu lecionei naquela escola. Okay. Então, eu via que o aluno do terceiro do médio, carteira branca, ele precisava de apoio, né? Então, alguém tinha que empregar. E eu olhava, assim, com uma loja pequena e ficava sempre sonhando. Um dia eu quero empregar um desses. Eu quero, né? E eles passavam na frente da minha loja, né? Isso. E aí, foi indo. Eu empreguei um. Aí depois 2, 3, 4. Hoje eu tenho, graças a Deus, bastante deles. Mais de 10. As pessoas da escola trabalham com você hoje? O aluno carteira branca que sai daquela escola, para mim hoje, que me pede emprego, se eu tenho condição e é favorável àquele momento, eu emprego. E Lilian, esse negócio de empregar, a pessoa, o garoto, ele vem cru. Totalmente. Ele vem cru, mas assim, para mim, isso não é um empecilho, não me importa, porque os meus fornecedores, a dinâmica da minha loja, o meu cliente, ele entende isso. Ele entende isso não como um amadorismo, mas como um benefício da gente querer fazer com que dê certo na vida das pessoas. Sim. Então, o meu fornecedor, ele dá curso, o meu fornecedor, ele vai presente, ele leva aquele jovem para a fábrica para fazer treinamento. Para conhecer o chão mesmo. Para conhecer, então, nas nossas redes sociais, bem amadora mesmo, assim, sabe? Isso é tudo demonstrado, a simplicidade da casa, assim, a verdade da casa, é bem exposto isso, né? Sim. Então, o dono de empresa, ele não faz jus, assim, de, eu tô falando com uma pessoa de 16 anos, de 20 anos de idade, qual o comprometimento essa pessoa tem? O comprometimento, em primeiro lugar, é todo meu, que aceitei essa empreitada, né? E do meu esposo. E aí a gente faz ali um movimento para que tudo dê tão certo, que a gente é bem apoiado pelo nosso fornecedor, a dinâmica dos próximos, dos que já estão dentro de casa também, de recebê-los, de apoiá-los, ela vai, né, acontecendo. Então, eu não tenho vergonha de empregar um jovem de 16, 17 anos. Ele tem documentação, ele está em kits com todos os serviços federais ali com o nosso país. Não tem porquê. Se eu tenho oportunidade, é isso que eu mais quero, né? Esse é o nosso desejo. E aí eu sempre falo, como a gente trabalha com energia, né, é com energia que a gente faz as coisas. Sem energia não tem um movimento, né? E aí, dentro de tudo isso, a gente foi nascendo, acontecendo, estamos aí para o que der e vier e a gente quer mais. E você Lilian, você foi professora de filosofia. O que você fez trazendo a filosofia para o seu negócio? Sim. Bom, lá na Fundação Santo André, onde eu fui fazer, né, as ciências sociais, eu tive bastante dificuldade de converter o pensamento filosófico, a indagação dos porquês, toda a parte metafórica
para a técnica. Ok. Porque são elementos contrários. Sim, sim. Então, nós ficamos aí dentro de um... Tem um vão aí que um pensamento não cobre o outro. Porque um é assertivo, matemático, e o outro, ele é, vamos chamar de psicológico. Então, isso não casa para mim, não casava. Quando eu descobri que casava totalmente, porque a área técnica ela é feita de magnetismo, magnetismo é atração, atração é energia, e o que você precisa é nada mais do que acertar, independente da forma, Sim. aí ficou tudo mais fácil. Sim. Né? Então, a gente sabe que a linguagem da máquina, a máquina ela pede algo que é funcional. Só que não adianta a gente entregar aquele funcional faltando um pedaço, faltando alguém que pensou para aquilo funcionasse. Então, a filosofia entra aí. Alguém tem que pensar certo para que algo funcione. É interessante isso daí. Então, a coisa funciona sim, a máquina funciona, ok. Através de uma peça, de um circuito, de um comando, de um botão, de alguém matemático, um engenheiro que desenvolveu, ok, mas alguém teve que pensar para que isso, né, fosse verdade. Então, dentro da própria engenharia, a gente tem, até hoje, algo chamado demonstrações, amostras, ensaios, né? Sim. Isso é filosofia. Sim, sim. Isso é sim, filosofia sim. o tempo todo. Uh-uh. Então, para mim, isso se tornou bem real dentro do nosso mundo quando eu comecei a praticar. Né? E como a indagação dos porquês envolve muito ser humano, eu acho que trazendo o ser humano para participar e ele poder opinar e poder se sentir pertencente ali na elétrica é mais fácil. Concordo, Né? concordo Porque com você. um rapaz chegar para mim, que trabalha comigo, ele vai vender um relé de proteção para um contator. O que faz um relé de proteção, o que ele está protegendo, essa máquina é para quê? Vai servir o quê? Alimenta o quê? Quantas Sim. pessoas são empregadas através dessa máquina? Para mim, é muito mais importante do que ele só vender o relé. Porque acaba a história. Vender o relé, acabou a história. Sim, sim. Agora, se ele sabe a importância de tudo aquilo, ele sabe que tem um final, uma continuidade e de que é bom continuar. Concordo com você. Né? Então, até nisso Sim, combina. sim, corrente contínua. sim. É bom continuar. Sim. São fases. Sim. Né? Os circuitos nunca se fecham. Eles Concordo. terminam e abrem, terminam e abrem. Então, E você também é uma voluntariada, né? sim, sou voluntária. Você tem faz parte de uma cooperativa. Faço parte. Diadema é uma cidade bem forte nisso. A gente tem em Diadema uma associação comercial forte com relação a isso. Ok. O nosso presidente Malheiro, um abraço, presidente, né? Que legal, a vice-presidente Dalva Messias Gomes Que é bom. uma mulher também. Mulher também. Mulher, né? São pessoas especiais. Então, como somos uma cidade pequena, Silvio, o meu comércio ele é bairrista. Você já foi lá. Sim, né? claro. Então, uma cidade pequena. Pequena em termos, eu digo financeiro, de expansão, hoje. Ok. Porque é uma área geográfica fenomenal dentro do ABC, que eu julgo que, assim, de grande valia. Sim. Porque eu estando em Diadema, eu estou em São Paulo em 10 minutos. Sim. Eu estou em São Caetano, eu estou em Santo André, eu estou em qualquer localidade com muita brevidade. Então, a gente usa desses atributos para entender que é possível Diadema crescer mais. É uma cidade estratégica, né? Um polo geográfico muito estratégico. Já foi polo de muita coisa. Foi polo cosmético, polo industrial para automóvel. O automóvel, muito carro, é produzido por Diadema indiretamente. Lá está a empresa que faz o friso, que faz o espelho, né? Que faz algo para o pneu, que faz algo para a porta, que faz o tapetinho, né? E eu acredito que as pequenas indústrias de Diadema, elas têm a oportunidade de, com 1 ou com 2 ou com 10 funcionários, de serem abastecidas com marcas grandes e que é possível eles terem um respeito de estar ali perto a grandes fábricas que produzem coisas com garantia, que tem uma técnica favorável, que as coisas não vão dar ruim, né? E nesse sentido todo, Diadema é muito forte com relação às pessoas se conhecerem. O voluntariado lá é muito forte. Então, quando a gente é mais pequeno, nesse sentido, é como o interior. Eu sempre falo que é a cidade do interior. Todo mundo conhece todo mundo e nós trocamos um com o outro ali, nossas experiências, o que eu posso oferecer. Então, eu ofereço, sim, grande parte do que eu tenho do meu dia, da minha família, para o voluntariado. A gente tem, eu sou rotariana, né, lá na nossa cidade e no mundo, né, porque o voluntário, ele não é voluntário só ali onde ele está. Eu sou voluntário em qualquer... Aonde eu puder fazer parte e puder fazer algo, eu vou tentar fazer, né. A gente nasce, a gente tem
conforme eu te falei, eu te dei bom dia, falei, Sim. só de estar vivo, ter teu dia isso como... mesmo, já tá bom. concordo com você. Tá bom, então o que vem depois é consequência. Então a gente vai conectando, conhecendo pessoas e fazendo coisas. Temos lá o nosso Rotary, que é forte. Nós temos cooperativas de crédito forte no voluntariado dentro da cidade de Diadema, né, que compram a ideia do empreendedor, do industriário, de que o crédito é necessário para o desenvolvimento da cidade, né, para o crescimento da cidade. E aí ele devolve para a própria cidade isso como benefício. E aí é tudo de bom, porque assim, você ser escravo de uma instituição financeira privada que lida com um governo que não é tão fácil você entender, então fica difícil. Então, quando a gente se conecta nessa forma mais humana, mais conjunta, assim, fica mais aberto. Então, a gente tem um campo de visão maior, que a gente pode investir mais, que a gente pode trazer mais coisas, a gente pode trazer para perto da cidade coisas que antes as pessoas saíam de Diadema para resolver na Santa Efigênia, para resolver em Santo André, para resolver em um outro lugar, porque não tinha ali, né? Ah, não vou comprar aqui não, porque aqui não é favorável. A minha própria indústria não tem essa peça para abastecer minha indústria nesse lugar. Aqui não tem, né? E a gente quer quebrar, a gente começou com isso, de quebrar esse mito. A gente tem sim. Eu tenho material do Silvio. Claro. Opa, que legal. Que legal. É muito bom. Que legal. Então, a gente vai conhecendo pessoas que vão estando conosco nessa mesma modalidade, né? E aí a gente vai crescendo. E se não for para crescer, tudo bem, ok. A gente já fez parte, a sementinha foi plantada e a gente gosta e tá bom. E me diga uma coisa. Hoje, falando da Elevolt a StarVolt, hoje você atua em quais frentes? O B2B, né? Você tem um balcão que eu vi que é perfeito, né? Aquele balcão, eu sinceramente, em poucos lugares eu vi. E hoje você está dentro dos marketplaces também? Bom, com relação à internet, nós somos bem amadores. Eu sou bem sincera em falar isso. Só que a nossa transparência, quando a gente vai para uma rede social, quando a gente vai fazer alguma coisa, ela é tão grande que a gente acaba tendo um bom engajamento, né? Até de grandes marcas quererem estar conosco devido a isso. Claro! Pela simplicidade que a gente coloca a verdade do nosso negócio. Então, eu sempre digo que para os rapazes... gente, aqui é verdade, viu? É isso aí. Silvão, eu digo para os rapazes assim, a gente vende aquilo que a gente acredita, a gente vai para uma internet onde tem algo que a gente precisa demonstrar, que é virtual, mediante ao que a gente acredita, ao que a gente é. Então, a gente vai para o Instagram, a gente vai brincar de um podcast lá, sendo verdadeiro. Sendo o que a pessoa, ela imagina que, mas se eu for nessa loja vai ser assim mesmo? Vai. E aí, quando a pessoa vai, é daquele jeito mesmo. Então, a gente não teve tempo ainda de ir para o e-commerce. Não teve esse tempo. É uma probabilidade, um sonho até nosso, mas a gente não teve esse tempo, que é muito envolvido com pessoas e com o dia a dia, com a sequência das coisas. O meu esposo, Francisco, ele acredita sempre que atender o ser humano, é muito mais gostoso do que atender 100, onde você não pode apertar a mão. Correto. E você não pode trocar um olhar, né? E eu acredito duplamente nisso, porque ele fala e a gente faz, e acontece. Eu vou te falar uma coisa que em poucos lugares eu vi um atendimento presencial igual à tua empresa, onde as pessoas vão com vontade para dentro da tua empresa e sabem o que elas vão encontrar o que querem. Bom... E nós não nos negamos a atender a todos, em momento algum. Eu e ele, você sempre vai ver circulando na loja. Falando com todo mundo. Aí eu tô falando com você, chega alguém, me cumprimenta, entra na conversa. Aí tem gente que essa dinâmica, né? Isso, tem gente que vai lá ver a gente e sai de lá, viu 10 pessoas. Fez 10 coisas e aconteceu uma coisa, duas. Porque assim, a gente nunca vai se negar a estar lá, junto, e passar para a nossa juventude, que a gente tem essa missão, né, de ensinar, de que isso funciona e passar essa confiança para eles de que eles não estão sozinhos e nós estamos buscando as parcerias, né? E os parceiros, eles sempre acreditam para a gente ter essa evolução. Eu tenho muita gratidão às fábricas, muita. A Sil Fios e Cabos, por exemplo, não porque eles são patrocinadores do meu Verdão, claro, não por isso. Do Palmeiras, né? Você é palmeirense, ela é palmeirense.
Você torce para que time? Eu sou São Paulino, né? São Paulino? Ah, é. Mas tá Mas meio tá feio. bom. Não, mas Tá bom tá bom, é. Então, eles ajudam muito. Inclusive, eles vão lá na nossa loja, formam os rapazes, dão cursos, o engenheiro está sempre presente. Nós vamos visitar a fábrica. E aí foi uma opção. Eu tomo como exemplo, porque Ok. a Sil Fios e Cabos é um parceiro que está Mas é uma conosco empresa muito boa, Sil, né? há mais de 15 anos. Ah, sim. Então, é uma parceria de mais de 15 anos. Eu não posso deixar de agradecer, eu não posso deixar de falar que foi muito importante, é muito importante para nós, né? Tudo que eles proporcionam. E eu tenho a oportunidade de levar um produto de qualidade. Sim, né? Claro. É um produto de qualidade que influencia pessoas jovens e que as pessoas jovens acreditam e que levam para máquinas. Sim. As máquinas nem sempre são jovens, as máquinas estão ali rodando há muitos e muitos anos. Sim, eu tenho gente de manutenção elétrica que tem aquele caderninho ali, aquele escopo que é tudo dimensionado e que se sair um milímetro da risca, o cara não quer falar com a gente. Sim, sim. Mas aí vem essas marcas top, assim, que passa tanta credibilidade que permitem com que a gente esteja lá. Sim. Em todas as lacunas é permitido. Sim. Então, eu tenho muita gratidão. Que bom. Line, uma outra coisa. Uma coisa que eu percebi na tua empresa é que tem muita mulher. Tem muita mulher. É uma empresa feita por mulher. Tem, né? tem. Talvez na hora que você foi lá, os homens estavam escondidos, também, tomando pode café. Pode ser. Eu tenho rapazes, tenho mulheres também. Eu acho que a oportunidade da mulher oferecer para o mercado de trabalho algo técnico, algo com qualidade, independe, porque assim, a gente é emprestado aqui nessa vida para um corpo físico. Sim, então, sim. O que vai engajar ali com o que a gente está fazendo é o nosso modo de ver, de querer fazer a coisa. Sim. Então, elas participam de uma forma bem dinâmica ali do que o cliente está precisando, que o cliente passa a não ter medo. Sim. Ele o confia. Toque feminino, né? Ele confia e dá certo. E dá certo em todos os lados. Vem na parte administrativa, dá tudo muito certo, porque elas são bem organizadas, né, para isso. Sim. Então, para mim é maravilhoso, eu tenho muita gratidão por elas. E aí vem na parte técnica, tem aquele jeitinho especial, aquele sorriso, aquela feminino. coisa que é tão agradável. Eu também acho. Uma conquista tão magnífica de você ver que a pessoa está experimentando, que ela está tentando, de que ela, né? E quem não quer abrir espaço para alguém que está tentando, que você está vendo que a pessoa está se esforçando. E tem como, e tem força. Verdade. De verdade, isso. Né? Você vê aquele sorrisão, eu tenho algumas que trabalham comigo que dá um bom dia tão gostoso pro cliente que eu fico me indagando. Eu queria esse bom dia. Eu viria nesse lugar. Eu já vi essas pessoas. Eu viria nesse lugar, né? Aí a pessoa vai lá, apaga, aí passa por ela de novo, dá um tchauzinho e ela, oh, Deus abençoe, é uma coisa tão boa. Isso é muito bom mesmo. Eu acho que essa força feminina, ela é tão grande. Olha, eu visitando clientes, tudo, né, no mercado há muito tempo, eu vou te falar uma coisa, de 1990 para cá, cresceu muito o número de mulheres, principalmente na área comercial e principalmente no ramo de material elétrico e material de construção. Né? E eu fico muito feliz de ver a força feminina e que elas são capazes de fazerem isso. Né? Lá em Diadema, a gente tem grupos de engenheiras na obra, engenheiras que formam mulheres para trabalhar na obra. Escolas profissionalizantes que formam mulheres para pedreiro, pintor, diversas fases na obra, que anteriormente era impossível. Você não ia confiar uma mulher fazer um circuito na sua casa nunca. Concordo. Isso é recente, né? Agora isso é possível. Isso é possível porque é provado, elas fazem, nada pega fogo, nada explode, as coisas se conservam. E é feito com tanto carinho, porque é uma forma que elas têm de agradecer, é fazendo direitinho. Porque aprende-se a fazer corretamente, que aquilo volta. E aí volta outro quer. Então, por que não? Né? Se todos nós temos, independente do sexo, nossos atributos de dívida para com a nossa existência, eles existem, todos pagamos boletos, todos somos responsáveis por alguma coisa. Então, por que tem que ter essa diferença, se as responsabilidades elas não fazem essa opção de diferença? Elas existem para todos. Então, eu não vejo que isso seja ruim a mulher no mercado da elétrica. Para mim, é muito favorável. Eu contamino todos.
todas, de que é possível, de que pode ser feita alguma coisinha assim, Sim. nesse sentido. Tá desempregada? Sim. Não tá legal? Vamos arrumar um negocinho, Sim. dá para representar, dá para aprender alguma coisa técnica, Ok. vamos procurar alguma coisa para vender, o setor de iluminação, vamos ali, tem ali o setor que não é fios e cabos, o que você quer? Ah, quero pintar. Ok, tem mulheres magníficas que estão se tornando pintoras Sim, residenciais, sim, industriais, que sim. fazem com perfeição a área da pintura. Tem mulheres montando quadro de comando com uma maestria. Ah, isso eu já vi. Porque monta e fica perfeito, fica Sim. tudo alinhadinho, tudo bonitinho, tudo certinho, tudo colocadinho. Isso. Então, puxa cabo, passa ali, a eletrocário tá perfeito, foi uma mulher que fez, por que não? Ô, Lília, e uma coisa, 3 coisas, por exemplo, que você acha que uma mulher hoje precisa fazer para ter sucesso? A primeira, fé em Deus. Fé em Deus, Sempre, legal. todos os dias, todas as horas, né? A segunda é você saber que você é responsável por outras vidas. Você tem a sua vida como um presente de Deus. E, através disso, você influencia outras vidas. Sim. Né? E tentar fazer isso para o bem é algo natural, de modo que a terceira coisa acontece. Sim. Que é você ter gratidão por tudo isso acontecer e já ser uma verdade na sua vida. Então, Deus existindo, você tendo boa vontade e sendo grato, Silvio, sim. O resto... Eu acredito nisso também, Lília. O resto tá, sabe, é só esperar o amanhã. Eu acredito nisso também, Lília. Não tem muito que ter medo, não. Eu acho que a presença feminina, como você colocou até agora, né? Numa pintura, numa montagem de painel, e o porquê não empreendendo, né? Também. Né? Também. Por que não empreendendo? Também. E principalmente em cima de uma área que é o material elétrico, que é completamente dominada pelo sexo masculino. Sim, não, eu não vejo que seja difícil, eu não vejo que tenha nenhuma dificuldade. Porque se você quer empreender, o que você está fazendo não tem sexo. Você está oferecendo um serviço. O serviço, ele não faz uma escolha. Ele acontece para fazer alguém feliz, vamos julgar assim. O seu serviço, seja aquilo que você está fazendo, você está vendendo, ele acontece para facilitar a vida do próximo. Então, não importa se você está vendendo um cabo 240 para uma máquina que vai viajar amanhã para a Alemanha, ou se você está vendendo ali um disjuntor unipolar de 6 amperes. Sim. Tudo faz parte e converge para o mesmo acerto. É fazer alguém feliz. Sim. Né? E a elétrica energia é muito favorável para isso. Sim. Porque a mulher, quando ela ocupa o espaço que ela vê 30, 40, 70 mil itens, Sim. ela fica perdida. Só que as caixinhas do cérebro feminino, elas são mais fáceis de armazenar o conhecimento. Sim. Então, elas lidam muito bem com essa coisa de aprender, de guardar ali no subconsciente e devolver para o mercado, tendo conhecido. Concordo. Tem muitas que estão há muitos anos, 15 anos, 20 anos, não largam, são agarradas, tenta largar, não consegue. Por quê? Absorveu esse conhecimento, Sim. fez desse conhecimento a vida delas, Ok. sustentou famílias, Sim. sustentou filho, neto, e é muito importante para elas, e é um progresso. Isso daí é uma coisa maravilhosa. Por que não abrir? Quero abrir loja? Pode. Sim, é possível. Você vai oferecer o melhor daquilo dentro que você sabe. Ok. Quero ir só montar painel? Ok, por que não? Ok. Né? Tem uma dificuldade porque é pesado o material. Tá, ok, mas hoje tem um dinamismo que não precisa mais a mulher pegar peso. Ninguém, homem, nem nós, seres humanos, nós não somos feitos para sobrecarga. Então, isso mesmo. a tecnologia avançou, a gente vai de encontro com isso que tem de bom para a gente poder fazer as coisas. Concordo com você. E uma outra coisa, Lilian, como é que você vê o futuro do mercado de material elétrico para frente? Vejo muito bom, promissor. 100, 200% aposto no mercado. Abriria outra loja se eu tivesse oportunidade de tempo. Não julgo o dinheiro, porque o dinheiro é consequência. Né? Acho que quando a gente aposta, vem sempre forças maiores ali do nosso lado e fazem acontecer. Acredito que cada vez que a gente tentar favorecer para que uma cidade tenha um produto de qualidade, que aquela cidade se desenvolva, que se destaque, que a gente traga isso para dentro do nosso eu, você vai estar fazendo algo verdadeiro. E a elétrica, ela nada mais do que isso. Ela é necessária em todos os lugares. Segmentos, isso, justamente. Então, você vai estar... Hoje, eu julgo que tem uma oportunidade enorme, porque você não precisa estar apegada só à indústria. E a gente, por exemplo, em Diadema, está acompanhando o crescimento para cima, os prédios. Sim. Então, vertical, nós estamos lá. É. Porque imagina cada apartamento que seja 40 metros quadrados. Okay. Vai acender uma luz, vai montar um circuito. Então, um
um CD logístico do Mercado Livre. Sim. Poxa, mas isso daí vai acabar com tudo, porque vão vender pela internet. Mas aquele galpão eu posso fazer ali com que ele funcione. Aquele galpão precisa de energia. Sim, você vê oportunidade numa sozinho. Coisa dessa, né? Aquele galpão é preciso da Enel ir lá fazer a entrada de energia. É preciso alguém para estar aferindo tudo, todo mês está tudo certinho. Eu tenho uma máquina empilhadeira que trabalha ali, que precisa de condução. Eu tenho funcionário que precisa de iluminação. Eu tenho toda uma parte de bombeiro, de alguém que está ali ligado no meio ambiente, que precisa ser consertado. E nós estamos lá. A gente não vai deixar de existir mediante as coisas grandes que estão acontecendo e matando as outras. Nós vamos sempre ter o nosso espaço. Verdade. Nós sempre vamos... Onde a gente enxergar uma brechinha, sempre vai estar lá. Porque ninguém vive sem luz. Você sabe de uma coisa que do MRO... Total. O material elétrico eu enxergo como a maior força. Sabe por quê? Pelo seguinte, uma loja de material elétrico, ela consegue abranger outras áreas. O IPI, ela consegue a hidráulica, o rolamento. Agora, uma loja de IPI, ela não consegue voltar no mercado de material elétrico, ela não consegue ter. Você pega, a gente tem vários exemplos de distribuidores de material elétrico que hoje tem um MRO, né? A sua loja, pelo que eu vi lá, você tem uma linha ampla, hidráulica, você tem IPI, você tem tudo lá, né? Tentamos ter, nós somos seres em aprendizado, tentamos ter tudo. E esperamos que cada um que aposta em nós seja bem abastecido. Eu agradeço por isso, graças a Deus. Mas, assim, eu vejo oportunidade em tudo. Eu não acho que eu tenha que estar limitado ali àquele... mas, pô, o cara chinês está vendendo na internet a fita de LED, nunca que eu vou conseguir vender aqui no meu balcão, porque o cara vende lá a R$15. Sim. Então, eu vou trazer da China, só de passar na alfândega eu já pago R$15. Então, eu vou vender a quanto isso? Ok. Tá, tudo bem. Vamos trazer esse chinês para perto, esse cliente para perto, de que modo? Nem que seja vendendo plástico bolha. Concordo. Para ele embrulhar, mas eu estou presente com ele. Concordo. Em algum momento eu estou presente com ele. Porque se eu deixar ele sozinho, eu perco o meu sonho, passa o bonde e ele toma conta. Então, concordo com você. Nós estamos lá, nós estamos vivos. Nós estamos tentando. E a gente vai nunca deixar de tentar, assim, espero. Eu acho que no mercado hoje, o chinês é um aliado. Ele não é um concorrente, ele não é um aliado. E é maravilhoso aprender com eles. Isso, é muito bom. Eu não perco nunca quando eu me abro a aprender com eles. Eles são afetivos, eles recepcionam. Eles querem ensinar. A gente aprende o tempo todo. E é uma presteza, assim, é uma agilidade que a gente... A fábrica brasileira, ela tem ali aquele negócio do prazo de entrega. Concordo. É sofrimento. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. E aí, o método chinês, ele vem tem para hoje. A gente vê o enxame de carro que está entrando aqui no Brasil e você vê navios e navios com um número enorme de carro, não é? Então, é sobre isso. Então, acho que a oportunidade, ela sempre vai existir, sempre vai ter, vai do molde como você vê a coisa. De que lado você quer estar? Você quer continuar? Você nunca vai desistir. Você quer parar? Ok, obrigado, foi bom a caminhada. Passei por algumas vidas, foi ótimo, agradeço. E vamos dar sequência a novos projetos. Mas, assim, eu, na elétrica, não vejo que eu consiga sair, não, Silvio. Ai, olha, Lilian, você tem alguma história inspiradora de outras mulheres que você fala, eu queria ser essa mulher? Tem várias, nossa. Tem, assim, as nossas mentoras aí, as associações comerciais aqui do ABC, muitas delas são lideradas por mulheres. Sim. Né? E nós temos o movimento de cooperativismo 90% feito por mulheres. Dentro da cooperativa de crédito que eu trabalho, tem uma mulher fundamental, jornalista, comunicadora, que traz o sul do Brasil para São Paulo, Cláudia Bonatti, eu acho ela muito interessante, muito importante. E a nossa cidade de Diadema tem uma vice-presidente da Associação Comercial, a Dalva Messias, que ela é super presente na vida das outras mulheres, no sentido de que elas alavanquem seus negócios, independente do tamanho e da coisa que queiram produzir. Sim. E temos lá em Diadema inspirações magníficas. Mulheres ali que vieram do Pernambuco vendendo Tupperware. Tupperware. Fizeram sua vida, sua trajetória, formaram filhos através disso. Tenho lá a Lindalva Ramos, em Diadema, que eu tenho muita inspiração também. E, bom, eu falo da minha cidade porque, assim, são... Claro. É o que está para mim, né? É o que está para mim, são pessoas que estão no meu dia a dia.
e fazem parte da minha história, eu tenho muita gratidão. E dentro das fábricas que eu trabalho, eu tenho representantes, mulheres fenomenais, a Lorenzetti, ok? Caramba, um fenômeno, a mulher que está com a gente. Jura? É muito bom. E a Lorenzetti também é uma empresa muito antiga, né? Muito antiga. Então, vai lá, a representante comercial, ela é mulher, ela entende o que a gente... E faz, a coisa acontece. A Silvia Zicapo, Solange, te adoro. Cara, 15 você tá vendo? anos junto, Então, não tem o que eu reclamar. é uma vida, né? Não tem Praticamente. o que eu falar assim, A Elevolt, a Starvolt tem quanto tempo? Elevolt vai fazer 20. 20. E 15 anos com fornor é uma vida. E a Starvolt é baby da Elevolt, né? Um projeto que nasceu de alguém que queria crescer. E estamos lá. Eu falo engatinhando para dar certo, mas já fala papai e mamãe, já caminha, já isso que é anda, importante, isso que é importante. E a gente tem muita gratidão por isso. Isso que é muito importante, é muito importante. E uma outra coisa que acontece no mercado, a gente até estava conversando meio em off e você deu uns alôs aqui para representante. Eu senti que você gosta de ser atendida por representante. Sempre. Eu respeito aquela alma humana que tirou a sua vida de dentro de casa, foi pra rua, pegou trânsito, chuva e sol. Correto. Né? Que teve ali o seu celular tocando, o motoboy bateu no seu retrovisor, família, gato, cachorro, todo mundo. E a pessoa tá ali em trânsito para ir até você, te levar alguma coisa. Então, não é uma matéria que tá chegando para mim, é uma pessoa. E aquela pessoa, o que eu vou trocar com ela, o que ela vai trazer para mim, não tem preço. Concordo com você. Então, dentro de uma linha telefônica, eu vou fazer negócio? Sim, ok, o mundo desenvolveu para isso. Sim. Mas é um fio. Sim. Eu vou falar com o ser humano através de um fio. Eu vou concordo, conduzir uma onda magnética de uma distância que a pessoa não está me olhando, não sabe. Então, ela vai me ajudar, eu vou comprar dela? Sim, ok, vou comprar. Mas ela não vai me ajudar a vender aquilo. Ela não vai estar na minha loja para saber, para me falar assim, olha, isso você não vende. Isso não daí... adianta você tentar. Ou então isso daqui, cara, seria muito bom para você se você tivesse. Sim, sim. Né? Assim, na conexão online, ela não vai perceber isso. Então, concordo com você. Para mim não tem preço. O respeito que eu dou ao representante é muito grande. Eu recebo sempre que eu posso. Todos. Por mim, comprava de todos. Isso daí é muito bom, viu? Você que é fabricante, respeite os seus representantes. Olha, tá aqui, elas gostam de ser atendido por representantes. Sim, fazemos amizades com eles. Sim. Que duram muito. E ele vai estar lá dentro, vai estar vendo tudo, vai te ajudar. Tem representante que eu falo há 20 anos, que nunca, o cara, ele sai de uma coisa, vai para outra, sai de outra. Não importa, ele mudou, mas aquela pessoa, aquela figura dele me ajudou tanto. Claro, que eu sou grata ao que ele tá fazendo de novo, e a gente vai abrindo oportunidades e a gente vai crescendo junto. Isso é o crescimento também. Né? O próximo é inserido dentro do seu crescimento. Não, a pessoa traz, a gente aceita, a gente cresce junto. Se ele tá errando, eu vou errar também, mas ok, a gente aprende junto. Traz coisas depois, coisas melhores. O mercado tá aí para aprender. Essa relação que você tem com o representante e a relação que você tem pelo seu perfil é a relação perfeita para um representante, para uma indústria, do seu fornecedor, que é a relação do ganha-ganha. Esse respeito que você tem, poucas empresas têm. Eu percebo isso. É. Eu percebo isso através do medo do representante. Porque Concordo. O representante, ele liga pra gente. Eu costumo deixar a pessoa muito à vontade, mas Sim. eu percebo que ele tá com aquele medo, querendo marcar um horário, uma coisa, como Ok, se fosse falar, como se fosse impossível ele me visitar. Sim. E aí eu dou uma risada e falo, cara, não precisa marcar hora não. A hora que você quiser, eu tô aí. Eu só não vou te atender se eu não tiver, que é real. Eu não te atendo. Olha só. E mesmo se eu tiver atendendo o Silvio, Sim. eu vou segurar na tua mão. Oh. E por que não te apresentar pro Silvio? Concordo. Então, eu acho que é assim, eu faço assim, sempre deu certo, é bom, e a gente gosta. Eu acho isso daí é fantástico o que você colocou agora, viu? Esse negócio do não precisar marcar horário. Não. Existe hoje, né, no mercado um estrelismo, né, de alguns compradores que precisa marcar. Eu entendo que eles, além de comprar, eles têm uma burocracia muito grande. A dinâmica a ser respeitada, né? Para ser atendido. Mas quando o representante ele vai à tua empresa, eu ouvi de um dono do atacado. Eu recebo com prazer, porque ele vem trazer uma oportunidade. Ele não vem, ele não é seu inimigo.
Ele não quer atrapalhar o seu tempo. Nunca. Ele vem trazendo a oportunidade para sua empresa. Sim, né? Muitas vezes ele vem trazendo aquela oportunidade, que foi uma oportunidade que foi dada para ele, e ele vê como um sonho. Concordo. Ele dorme e acorda pensando naquilo, ele Sim. quer fazer aquilo real. Sim. Então, quando a gente permite que 1% daquilo entre, é uma felicidade tão grande Sim. para aquela pessoa, Sim. que eu acho que por que não? Concordo, Né? concordo. Tem pessoas que vendem coisas que não é atrelado ao meu negócio. Ok. Mas a forma com que ele se coloca, sendo possível, é tão grande Sim, que a sim. gente é contagiado. Sim, sim. Eu vendo lá, por exemplo, vamos pensar, carregador de bateria automotivo. Não deveria vender, eu sou uma loja de Sim. material elétrico. Mas Sim. o cara, ele é tão impulsor, Ok. é tão impressionante você conversar com ele, de saber que aquele momento pode ser real, que a gente acaba vendendo. Sim, e as sim. coisas acontecem. Mas desse mercado, às vezes, você tem que fugir um pouco do nicho, né? Sempre. Sempre. Porque você não vai ter demanda sempre, aquela demanda sempre às vezes vai acabar, a onda do contrato ali daquele seu grande cliente vai acabar. Sim. E se você não tiver aberto Ok. para novas possibilidades, tem um grande risco de você influenciar vidas negativamente Sim, empregando sim. pessoas. A gente não quer isso. Sim, sim. Então, a gente está sempre antenado o que pode fazer. É na automação hoje? Ok, tá legal, vamos lá, vamos trazer a fábrica, vamos comprar bastante, vamos fazer estoque. Opa, Ok. para um pouco, né? A cidade não tá para peixe, as indústrias não estão comprando, deu uma retraída. Calma, não vamos ser louco também. Vamos Claro, empregar claro, pessoas claro, com bastante, claro, né? claro. E a fábrica que lida comigo sabe disso. Sim, Então, sim. ela sabe que a gente tem essa responsabilidade, e a gente tem essa cautela de fazer correto. Então, ninguém chega assim com o pé no meu peito, Sim, me forçando sim. a nada, porque sabe como que a gente funciona. Mas eu né? acho que estão certo. E sabe que se apostar, vai dar bom. Ok, Se ficar, isso, vai ter isso, história. isso. Mas não adianta ser sob pressão. Esse negócio de ficar, vai ter história, Vai- isso é muito importante. vai ter história. É o que a gente está fazendo hoje. Isso, nossa, Né? eu acho. A história, ela começa, mas ela não tem fim. Não tem. Eu também sou muito desse pensamento, sabe? Que existe um começo, mas não existe um fim. Não tem. Você começa né? todo dia de novo. Todo dia, é o que você falou, né? Graças a Deus eu acordei. Isso, e a vida ela vai indo, né? E a gente vai vivendo e vai aprendendo um com o outro. É muito bom. Né? E uma outra coisa que eu queria perguntar para ti. Que legado ou marca pessoal você queria deixar para as mulheres que vão entrar no setor de material elétrico ou trabalhar na área comercial? Nunca desista. Acorde todos os dias incentivado pelo teu sonho, pela tua vontade. Porque você pode demorar anos para fazer real. Sim. Mas aqueles anos demorados foi construção de alguma coisa que vai dar muito certo. Sim. E se você desistir, você vai perder o tempo de voltar atrás com algo que você pode te podar Sim. e você ter se realizado. Sim, sim. Então, não desista. Siga em frente, confiante. Tem espaço para todo mundo. E as dificuldades que vêm para a gente, elas são o nosso aprendizado. Sim, sim. A nossa dor, ela não vem para nos machucar. Isso. Ela vem para fazer a gente aprender. Sim. Quando a gente consegue ver na nossa mente de que a dor de, poxa, acordei com saldo negativo no banco. Ok. E você consegue pôr na sua mente que aquilo veio para te ensinar a aprender a fazer melhor aquilo que você quer e a tentar com mais intensidade, com mais força, aquilo se transforma. Sim, sim. Então, não desista. Continua ali no Persistência. seu legado. Seja persistente no que você queira, porque a vida é persistente com você e os anos, eles passam de uma forma bem leve, assim, devagarinho. Você acha que não está passando, mas está passando. Sim. Então, a vida, ela tem uma frequência, ela tem um ritmo acelerado. Sim. Então, nós precisamos ter a nossa mente bem em equidade com todas essas coisas que vão acontecendo rápido. Porque senão, você volta atrás, você regride, você perde o bonde. Concordo. Você se frustra. Sim. E aí você se torna uma pessoa negativa. Isso. E você se torna uma pessoa vivendo no passado. Sim. Porque você fizesse tal coisa. Porque você tivesse feito tal coisa. Então, a persistência é o fazer tal coisa todo dia. Faz Concordo. e tenta. Levanta de novo, amanhã de novo. Concordo. Mentaliza, tá ruim, tá bom. Concordo. Engana teu cérebro. É isso. Se engana de que tá ruim, engana de que tá negativo o saldo. Você olha o vermelho, você pega a caneta de verde, vai lá na tela Sim, e pinta isso, o computador impulsão, de verde e vai. Que as coisas
elas têm o seu espaço, né? E quem persiste, só tem um caminho, cara. Eu Chegar na concordo. colheita, Eu concordo. você plantou, você vai colher. Isso. E uma outra coisa também que eu penso muito, sabe, Lilian? Eu não tenho plano B. Eu tenho que ter o A. Ele tem que dar certo. Tem que dar certo. Então, as pessoas normalmente, eu tenho um plano B. Mas se você tiver um plano B, você não confia no A. Você está enganando sua mente de que o A não deu certo e você tem uma outra opção. Justamente. Né? É muito bom não ter o plano B. É. Porque se o avião vai cair, eu vou fazer o quê? Não, o avião não vai cair. Concordo. Vai cair. Essa é boa, é verdade. Né? Isso é verdade. É verdade. isso aí. É verdade. Lilian, eu vou te falar uma coisa que esse bate-papo aqui para mim foi fantástico. Infelizmente a gente tem um tempinho, mas eu quero que você volte. Sei. Porque você vai ser... Agradeço. Vai ser uma freguesa, né? Eu agradeço muito. E o que eu queria que deixar para você um espaço para você dizer o que você quer sobre você, Starvolt, divulgar suas redes sociais, avisar e te falar que eu te admiro muito, a sua força. Te admiro em dobro. Eu te admiro muito, muito mesmo, e que você continue assim, essa mulher fantástica de fibra, forte e inspiradora. Obrigada, Silvio. O espaço é seu. Obrigada. Bom, eu gostaria de que aparecesse aqui o nome da elétrica Elevolt Elevolt, também. isso. Né? Que é a mãe da Elevolt não veio. Não trouxe? Não mandou. Mas não tem problema, a gente vai depois fazer um outro. Depois eu Nós mando. vamos fazer um outro. Isso, e então a gente coloca. Porque a elétrica Elevolt é a mãe, né? É a mãe, a Starvolt, isso. E sem a Elevolt eu não teria... A Starvolt. Não teria essa história pra gente estar contando hoje. É que só vi o Elevolt, não tem problema. Starvolt pra mim. Depois a gente... Mas estou falando aqui com grande carinho. Isso. Elevolt, gratidão. Quem trabalha comigo naquela jornada, nessa jornada de vida na Elétrica Elevolt, que deu a base e o fundamento para nascer a Starvolt. Agradeço à equipe, aos meninos que estão, às moças que estão conosco, dando seus dias de vida. Isso. Para que os nossos clientes sejam bem atendidos. Agradeço a cada cliente que conosco está, que deposita confiança, que sai da sua casa e vai até a gente com aquele respeito, né, de ter procurado a gente. Porque ele poderia ter procurado outro lugar, por que não? Tem muito lugar para ele ir, mas ele foi até a gente. Então, eu tenho essa gratidão. Gratidão pela cidade de Diadema, pela oportunidade concedida de estar fixada lá. Ao Grande ABC Total, por acolher todas as cidades de uma forma consorciada, em um magnetismo muito grande, que se converge em qualquer lugar que você chega. Que você vê Mauá desenvolvido, eu fico feliz, maravilhoso. Mauá, parabéns. Santo André, feliz. Vou na Associação Comercial de São Bernardo, feliz também. Né? É tudo... muito perfeito, São Caetano nem se fala. Então, eu tenho toda essa gratidão e gratidão ao material elétrico, ao mercado elétrico, às indústrias que proporcionam para nós um espaço de sermos inseridos dentro de outros espaços e de que as coisas aconteçam. E hoje, particularmente, agradeço a você, Silvia. Que isso, tamo junto, minha amiga. Agradeço a você. Vai ter mais, hein? Vai ter mais. Só te agradeço. Vai ter mais. Obrigada ao espaço, nós estamos aqui hoje sendo acolhidos. A todos os profissionais, né, que se dedicaram para que acontecesse. E é isso aí. Obrigado, tamo junto. Obrigado. Pessoal, quero agradecer. Infelizmente, está chegando mais um final de um podcast. Queremos que vocês se inscrevessem no canal, clicassem no sininho e mandassem suas mensagens. A gente vai estar aqui respondendo, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outros. Muito obrigado. Até a próxima.